Olá pessoal, eu sou o professor Marcos Nascimento da Capacitar Cursos e vamos dar continuidade ao nosso curso, né? Hoje vamos começar aí a terceira aula do curso de Agente Comunitário de Saúde. Muito bem, na aula anterior a gente começou a falar da saúde da criança, não foi? Até os 28 dias, depois disso uma faixa etária das crianças e falamos da saúde do adolescente. Então vamos dar continuidade aí, né? A saúde do adulto. A visita domiciliar às famílias onde há pessoas adultas deve contemplar principalmente orientações sobre o esquema vacinal, né? Adultos também se vacinam, né? Tem a vacina, hábitos alimentares, quais são os hábitos alimentares dos adultos da casa, atividade física, tá? Passar orientações, que é importante, né? Consumo de bebidas alcoólicas, tabaco e outras drogas, orientar também que o uso em excesso desse, ainda que seja em pequena quantidade, é prejudicial à saúde, né? Fazer as orientações. Problemas de saúde, como manchas de pele, tosse, né? Pressão alta, diabetes, tá? Rotina, procurar a unidade básica, né, de saúde para avaliação médica e odontológica. Sempre procurar orientar e encaminhar para a unidade básica, né? Que é lá que a coisa se resolve. Você intermedia. Também verificar e orientar alguma doença crônica, se necessário. Doença crônica é aquela que não tem, né, cura, como a hipertensão, diabetes, né? Então, doenças crônicas, orientar. Falar sobre o planejamento familiar, certo? Falar sobre as DSTs, são as doenças sexualmente transmissíveis, a AIDS, né? O planejamento familiar, a gente é orientação, tá certo? Orientação. Quanto que tem de renda aquela família, né? Aquele casal, aquela família, para ter uma ideia de quantos filhos eles podem sustentar com aquele, né, com aquele valor que eles ganham. O planejamento familiar é por esse caminho aí, certo? Orientar sobre a saúde bucal, hipertensão arterial, que eu falei de doença crônica, né? Hipertensão arterial, diabetes mellitus, a tuberculose, a hanseníase, falar sobre essas doenças e verificar se alguém possui algum sintoma ou alguma característica de alguma dessas doenças, também as DSTs e AIDS, tá? O trabalho é fácil, entre aspas, né? Porque às vezes você tem que fazer perguntas que são, como é que eu posso dizer, íntimas, né? Com a pessoa, mas deve fazer, deve fazer. Então, a saúde bucal, falando sobre isso, né, com os adultos, orientar a higienização da boca de forma correta, né? A escovação dos dentes, horário, manhã, tarde, noite. Horário, na verdade, não, sempre após as refeições, não é? Então, orientar a higienização da boca de forma correta. Orientar para procurar o serviço de saúde bucal regularmente para avaliação e tratamento, conforme a orientação do cirurgião dentista. Não é? Então ele vai regularmente, ainda que ele não tenha nada de errado com a boca, com os dentes, ele deve ir regularmente, né? Ir lá fazer a consulta. Orientar sobre alimentação saudável. Alimentação saudável. Tá aí um ponto interessante. Você chega numa residência dessa e você diz assim, como é a alimentação aqui? É saudável? É. Você come o quê? Aí a pessoa diz, não, de manhã eu bato um prato de cuscuz, com 2, 3 ovos por cima e vou trabalhar. Ou vou para a roça, ou vou cuidar da casa. Aí, meio-dia. Meio-dia é feijão, arroz, um pedaço de carne, farinha. E aí aquele prato dessa altura eu como bem, eu me alimento bem. Ele come em quantidade, mas não em qualidade, né? Aí pergunta, come uma verdura, né? Cenoura, batata, chuchu, alface, o repolho, agrião, as verduras, né? E outras vitaminas, consome frutas, a pessoa não come nada disso. Bate um prato de cuscuz de manhã, meio-dia um KTB de arroz, feijão, farinha e carne, que é muito gostoso, mas não supre todas as nossas necessidades. E de noite come o que? Diz, não, eu boto uma macaxeirinha, quando você vai ver a macaxeirinha, aquele prato de aipim, né? Que depende da região onde você esteja, macaxeira, aipim, ou mandioca, né? Que lá pro lado do sul chama de mandioca, macaxeira, aipim, tudo uma coisa só. Ó o pratão. E bate aquele negócio ali e vai dormir. Eu me alimento bem em quantidade, mas não em qualidade, né? Então tem que orientar sobre alimentação saudável, certo? Orientar para que evite o uso de tabaco, né? O fumo, o cigarro, derivados e demais drogas. Evitar para que não abusem de bebidas alcoólicas.
A bebida alcoólica em excesso pode levar a problemas sérios de saúde. Orientar para procurar o serviço de saúde bucal o mais rápido possível quando a pessoa apresentar dentes cariados, dentes quebrados, dentaduras frouxas, mal adaptadas ou quebradas. Gente, a saúde bucal é muito importante. A pessoa que não cuida, né? Não cuida direitinho dos dentes, quebra o dente vai caindo, a pessoa vai tendo dificuldade para mastigar, vai começando a deixar de comer certas coisas porque não tem mais dente para, né? Para mastigar. A fala muda, a pessoa começa a falar de forma diferente, então a saúde bucal é muito importante, tá? Quando ele apresentar também, ele deve, esses problemas aqui, seguindo, deve comparecer o mais rápido possível ao dentista, né? Ao serviço de saúde bucal. Ferida nos lábios, língua, gengiva, bochechas que não cicatrizam há vários dias. Essas feridas, né, na boca que não cicatrizam há vários dias deve comparecer. Dificuldade para falar, sorrir e comer, dor, inchaço e vermelhidão na boca ou no rosto. Provavelmente alguma coisa inflamada, né? Vai lá no dentista, ele vai passar uma medicação para desinflamar, para depois retornar para começar a fazer o tratamento. Então, percebeu essa situação, encaminha o mais rápido possível, né, ao serviço de saúde bucal. Aí agora a gente vai fazer a divisão, né? A gente falou saúde do adulto e a divisão entre saúde do homem e saúde da mulher. Então, saúde do homem. Os homens estão mais expostos aos riscos de adoecerem por problemas relacionados à falta de exercícios físicos, né? Os homens são mais sedentários, alimentação com excesso de gordura, aumento de peso e a violência por causas externas, né? O homem está mais propenso a se envolver em violência por causa externa, como briga, acidente de trânsito, no trânsito, né? Assassinatos, homicídios e etc. Certo? O homem é menos cuidadoso, né? Então, em relação a isso. Os homens não costumam procurar o serviço de saúde. A baixa procura tem o fator cultural como uma das explicações. Aí o fator cultural, o homem é criado para ser provedor, ser forte, não chorar, não adoecer. Abestalhado ele que se pensar assim e não ir cuidar da saúde. Não é verdade? Então tem que cuidar da saúde e você deve orientar, tá? Dizer a ele quais são as consequências de não ter um cuidado com a saúde. Para muitos homens, doença é sinal de fragilidade, de fraqueza. E isso faz com que não busquem antecipadamente ajuda no serviço de saúde, levando-os à morte por doenças que, se diagnosticadas mais cedo, poderiam ser evitadas. Exame de próstata que muito homem não faz por preconceito. Ah, porque isso, porque aquilo, porque vão botar o dedo, barará, lá, 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 lá. Não é? Besteira pura. Faz o PSA, né, que é no sangue. Pode fazer a ultrassonografia, tá? Pode fazer o exame de toque, que é um exame muito rápido, não demora 3 segundos o toque. De 3 a 4 segundos, podem fazer uma pesquisa, o quanto quiser, de 3 a 4 segundos, e o cara ficar com bobagem, podendo evitar uma doença, né? Se diagnosticada mais cedo. Muitos morrem por conta disso. Eu falei aqui da próstata, mas outras doenças, né? Hipertensão, diabetes. Conheço casos de gente que não cuidou do diabetes e perdeu as pernas. Meu pai é um exemplo disso. Meu pai não cuidou do diabetes, né? Que ainda é vivo, tem diabetes, não cuidou no momento certo, perdeu uma perna, depois perdeu a outra, foi amputado por conta da falta de cuidado. Se tivesse tido cuidado, poderia estar com as pernas caminhando aí até hoje, não é verdade? Então, muita atenção. Orientar. A visita domiciliar às famílias onde há homens adultos deve contemplar principalmente orientações sobre alimentação e hábitos de vida, né, saudáveis. Falamos de alimentação saudável agora há pouco, orientar, né, o jeito correto de se alimentar, o que deve comer, né? Claro que tem família que não tem essas condições, mas você deve orientar que ele deve acrescentar algo mais naquela alimentação. E hábito de vida saudáveis, né? Procurar dormir, a quantidade de horas para descansar e tudo mais. O calendário vacinal da orientação, os homens devem também ter a vacina. Sexualidade saudável, tá? Para ele se prevenir de doenças sexualmente transmissíveis ou HIV, né? A AIDS. Orientar, preservativo, dizer a ele que no posto tem. Você andar com. Você, que eu falo, o agente comunitário de saúde, sempre naquela bolsinha que acompanha preservativo para entregar. Você deve fazer isso, ó, preservativo, você deve se proteger para explicar. Falar sobre paternidade responsável, certo?
fazer com que ele seja orientado e participe do pré-natal, do parto, do pós-parto e nas visitas ao pediatra e na criação dos filhos. Não é? Não pode ser pai só na palavra, no papel. Aí eu sou pai, tem que participar, tá? Desde o início, no pré-natal, no parto, né? No pós-parto e no acompanhamento na criação dos filhos. Falar com os homens também sobre o uso de álcool, tabaco e drogas. E eu vou falar por experiência. O auxiliar, desculpe, o agente comunitário, às vezes é muito falho. Ele chega e parece que tem vergonha de perguntar. Tem que ser incisivo mesmo e perguntar e falar sobre o assunto. Porque se você perguntar, bebe, eu quero, não, fuma, não. E tudo é não, 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 não. Você tem que dizer, bebe, não. Ó, porque se beber, os prejuízos, aí você vai explicar para ele. Ainda que ele diga que não bebe, você diz o porquê. Porque a pessoa disse que não, que é para se livrar rapidamente, né? Você deve orientar, certo? Violência por causas externas, não é? Como a gente falou, briga, acidente de trânsito, rotina, falar para ele da rotina, que é procurar sempre a unidade básica de saúde para avaliação médica e odontológica. E o professor está falando aqui assim, eu sei que não são todos os homens que são desleixados. Tem homens que sim procuram cuidar da saúde, e deve, né? Todos devem ser assim. Mas o agente comunitário está ali para orientar, certo? Alguma doença crônica, também, se necessário, fazer a orientação. Falei, né, das doenças crônicas agora há pouco, diabetes, hipertensão, problema do coração, entre outros. Vamos partir agora para falar da saúde da mulher. Para o fortalecimento do vínculo, tá? Ó, vínculo nas residências onde há mulheres adultas, é importante saber como ela está se sentindo, tá? Se já fez as vacinas preconizadas para sua faixa etária, se está com preventivo de câncer de colo, né, de colo uterino em dia, tá? Deve fazer o preventivo todo ano. Às vezes é necessário a cada 6 meses, mas todo ano fazer o preventivo. Se costuma fazer o autoexame das mamas. Aí eu não sei como é. Você, agente comunitário, é orientado. Se você não sabe, no treinamento vai aprender como é que apalpa para poder. Você não vai lá pegar no peito de ninguém, mas ensinar como é que faz, certo? Procurar saber quando foi que realizou a última mamografia. Nesse caso aí, mulheres, né, acima aí de 50 anos ou mais. Existem casos com menos que isso, mas a partir dos 50. Se deseja engravidar, conversar com ela. Se ela deseja engravidar, né? Se está utilizando métodos para não engravidar, qual é o método? Quais são? Não é? Então, ó, ela tem as opções. A mulher tem pílula anticoncepcional, injeção anticoncepcional, não é? Ela tem o DIU, que é colocado, né, na mulher lá no útero. Temos o adesivo transdérmico, né, que é um adesivo que cola e ele vai liberando a substância a cada 15 dias, pode ser feita a troca e ela não precisa, né, nem tomar injeção, nem tomar comprimido, é só trocar os adesivos, certo? Então ela tem o preservativo também. Então, orientar qual o método contraceptivo que você está usando. Aí é aquela orientação, a gente tem que ser assim ao pé da letra. Você sabe que ainda que use esses medicamentos, né, anticoncepcionais, existe uma possibilidade de gravidez, porque tem gente que não sabe disso não, viu? Ah, eu tomo um remédio, eu não vou engravidar não. Se você pegar a bula, vai estar lá que existe um percentual de 0, assim, 99% de eficácia e tem aquele 1%, né, como diz a música, 1% vagabundo, onde você pode engravidar. Quantos casos vocês, né, ou você que está me assistindo aí, não já ouviu? Diz, ela estava tomando remédio e engravidou. Acontece, certo? Então tem que orientar de que isso pode acontecer, principalmente se ela não toma do jeito certo, certo? Vamos lá. Se tem feito seu acompanhamento na unidade básica de saúde, ela deve comparecer frequentemente para o acompanhamento. Ainda voltando aí sobre método contraceptivo, né? Esqueci de tomar hoje, amanhã tomar 2. Pode falhar. Começou a tomar hoje, 8 horas da noite. Todo dia 8 horas. Ah, esqueci, vou tomar o outro de a falta de horário também pode falhar o medicamento, certo? Ficar esperto, oriente. Além do exame preventivo de câncer de colo de útero, alertá-las, né, as mulheres, quando houver dor durante a relação sexual,
certo? Pergunta se houver, tem que dar orientação. Corrimentos vaginais, sangramento intenso ou dor durante a menstruação ou sangramento fora do período menstrual. Está sangrando fora do período menstrual, alguma coisa está errada. Sente muita dor, né, durante a menstruação, também tem alguma, pode ser um cisto, né, ou um ovário, alguma coisa assim, um cisto no ovário, algum problema, encaminhar à unidade básica de saúde. Nesse caso, você marca a consulta para ela. Ausência de menstruação também é problema. Pode ser o quê? Gravidez. Mas pode ser outro problema também. Ah, não está menstruando. Pode ser que a pessoa esteja anêmica ao ponto de não conseguir menstruar. Ou a palavra agora é uma desregulação. A palavra não é essa, não. Né? Da menstruação. Procurar o posto, né? O médico para poder se orientar. Dá para se consultar. Ausência de menstruação, cheiro ruim na vagina, problema, não é? Alertá-las. Dor, verrugas ou feridas na região genitália ou nódulos, né? Ou caroços nas virilhas. Às vezes é doença sexualmente transmissível que ela tem e não sabe que tem, porque pegou do marido que trouxe da rua. Tem que orientar, se aparecer alguma coisa, ela vai, você pergunta e se tem, você orientar, certo? Ou orientar, você não pode dizer o que é, né? Orientar aí a unidade básica. Ardência ao urinar e dor ao evacuar, né? Na hora de ir ao banheiro fazer o chamado cocô, número 2, do evacuar, pode ser algum problema também. Seguindo, a visita domiciliar às famílias onde há mulheres adultas deve contemplar principalmente orientações sobre. Aí segue aqui uma risca igual a dos homens, né? A alimentação e hábitos de vida saudáveis, calendário vacinal, sexualidade saudável, né? O uso de preservativos aí para evitar gravidez, doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, o planejamento familiar, aí vai falar dos métodos contraceptivos, né? Que eu já citei, a saúde bucal, que é importante. Aí no caso das mulheres, nós temos o exame preventivo de câncer de colo de útero e de mamas, né? Orientar. Violência doméstica. Professor, o que é que eu vou fazer sobre violência doméstica? Ah, tem coisas que tem sinais, não é? Você percebe. Então você pode conversar e dizer, ó, você pode conversar comigo e você fazer com que ela se abra, entenda que ela pode ter ajuda, ela não precisa ficar sofrendo a violência doméstica. E outra, nem sempre a violência doméstica é porrada, às vezes é psicológica, né? Então você acompanhar e orientar, procurar a unidade básica, procurar o psicólogo e aí, se for o caso, procurar a autoridade, né, da policial. Não tem esse negócio de. Eu espero que todos vocês que estejam participando do curso, assistindo essa aula, entendam isso. Não tem esse negócio mais de briga de marido e mulher, não se mete a colher sim. Se mete a colher sim. Homem batendo, judiando de mulher, ele tem que ser punido, não é? Eu penso assim, eu aqui, professor Marcos, como um homem, não é? Eu penso o seguinte, ele não, ele tem que ser punido, mas primeiramente ele tem que ser orientado, porque às vezes é uma pessoa que não tem nem essa orientação, não sabe nem o que está, assim, não sabe o que ele está fazendo de mal para a esposa dele. Então, acho que deve ter uma orientação, e se essa orientação não tiver um não for acatada, né, ele não aprender com isso, ele deve ser punido. Mas assim, então você deve orientar. Você não vai prender ninguém, nem matar ninguém, mas deve orientar para que a pessoa procure ajuda. Rotina, procurar a unidade básica de saúde para avaliação médica e odontológica, tá? Você sempre orientar para que procure a unidade básica e alguma doença crônica, se necessário. Beleza? Então, dito aí sobre as mulheres, ainda tem mais um pouquinho para a gente falar. Certo? A gente tá gravando aula e acontece essas coisas. Eu não corto porque eu não gosto de cortar a aula, fica editando. Acontece uns barulhos e você fica procurando para ver o que é. Não foi nada, foi um barulho na telha. Vamos lá. No caso das gestantes, verificar se ela possui cartão da gestante, tem que ter, né, para o acompanhamento aí do pré-natal. Reforçar a importância do comparecimento a todas as consultas agendadas, né, do pré-natal, médico e odontológico. Verificar a situação vacinal, a mulher gestante deve, né, fazer as vacinas, orientar sobre alimentação saudável, atividade física, higiene e conforto, benefícios da amamentação, ela saber o quanto é importante amamentar desde a gravidez, não é? Sexualidade na gravidez, queixas mais comuns na gestação,
Outro dia eu estava dando aula presencial e alguém, jovem até, né, questionou assim, mulher na gravidez, sexo na gravidez, existe sexo na gravidez sim também. Então, justamente por essas pessoas que a gente encontra, não é que a gente deve orientar, certo? É, as queixas mais comuns na gestação, malefícios do fumo, né, do tabaco e do consumo abusivo de drogas e bebidas alcoólicas. É prejudicial, né, na gravidez. Sinais de alerta. Sinais de alerta, tá? A maternidade de referência, saber qual a maternidade de referência e também o puerpério, que é aquele período após parto, né, de 45 dias após o parto, que deve ter o acompanhamento. Os sinais de risco durante a gestação: perder líquidos ou sangue pela vagina, né? É perigo, é sinal de risco. Acordar com as pernas, mãos, braços e olhos inchados, ter febre alta, vomitar frequentemente. Olha só, o vomitar é natural nos primeiros meses, a mulher enjoa, algumas enjoam durante toda a gravidez e é natural, mas o vômito frequente a pessoa não para de vomitar, então aí pode ser problema, é um sinal de alerta, né? De risco. Ter fortes dores de cabeça, ter contrações fortes na barriga antes do período previsto para o parto, tem que ter atenção, não é? Que pode até perder o bebê. A barriga parar de crescer ou crescer demais. Sinal de alerta, sinal de risco. Se no último trimestre, também é sinal de risco. Se no último trimestre de gestação a mãe não sentiu o bebê mexer por mais de 24 horas. Atenção, viu? Principalmente quem é mãe, é mulher que está assistindo essa aula. Eu falo isso porque eu já vi em sala de aula. A criança tem um período do lado da barriga da mãe, né? Que ela também dorme, um período de descanso. Então, você não ficar lá futucando a barriga. Ei, ei, tá aí, não é? Não, não vai por aí, por esse caminho. Já vi de alunos que dizem, meu Deus, quando eu tava para ter menino que o menino não se mexia, eu ficava batendo na barriga para ver o menino se mexer, não é? A criança precisa também ter um período de repouso, por assim dizer. Mas se nos últimos 3 meses de gravidez a mãe não sentiu o bebê mexer por mais de 24 horas, aí está na hora do alerta, né? De sinal de risco. Qualquer dúvida já sabem, né? Chama o professor no WhatsApp. Saúde do idoso. Ao visitar as famílias onde há pessoas idosas, você deve verificar como e com quem o idoso mora, certo? Qual é o grau de escolaridade dele, para você saber como orientar e qual é a ocupação. O grau de dependência nas atividades de vida diária e nas atividades instrumentais na vida diária. Olha só, tem idoso que ele é bem, como é que eu posso, independente. Ele não precisa de ninguém, ele faz as coisas dele, né? Ele vai à rua, ele vai comprar pão, ele vai tomar banho, ele toma banho sozinho, ele vai para a feira, ele vai para o supermercado, ele vai ajeitar a casa e muito bem, tá? Então você tem que verificar qual é o grau de dependência dele nas atividades de vida diária. Quais são os hábitos de vida, se tem cuidador e quem é esse cuidador, tá? Do idoso. Verificar o esquema de vacinação e se há sinais de violência quando ele é cuidado por alguém, né? Tem idoso que é maltratado aí, a gente tem que ficar esperto. Bom, riscos de acidentes e quedas, aí você faz aquela verificada se a residência é um ambiente seguro. Se tem escada, se tem corrimão, não é? Para poder ele se segurar ao caminhar. O uso contínuo de medicação, observar para ver se ele usa de forma correta o medicamento e também observar o idoso acamado e os cuidados necessários, tá? Muita atenção com o idoso, certo? É como uma criança, o idoso também. Não todos, eu falo que alguns idosos tem que ter um cuidado mais excessivo aí, porque ele já não consegue fazer as coisas sozinho e depende de outra pessoa. Então tem que ver quem é essa pessoa. Maior atenção ainda sobre os idosos, né? Deve ter uma maior atenção e frequência de visitas domiciliares. Devem ser feitas, né, para os idosos que apresentarem os seguintes dados. Olha só, antes de continuar. Idoso que apresentar essas situações que eu vou citar ainda, deve ter uma frequência maior de visitas, certo? Se você vai fazer uma visita ao mês numa família, ao idoso você pode fazer mais de uma, duas, três, quantas forem necessárias. Então, ó, deve ser feita para os idosos que apresentarem os seguintes dados, essa frequência. Queda, se ele teve queda ou internação nos últimos 6 meses, tá? Diabetes ou hipertensão sem acompanhamento, que às vezes tem e não tem acompanhamento, fica se cuidando em casa.
Paciente que não faz acompanhamento, né, regular de saúde. Tem idoso que é teimoso, ele não quer ir para o médico de jeito nenhum, tá? Idoso que fica sozinho e que tem várias doenças crônicas, né, referindo-se ao seu estado de saúde como ruim ou muito ruim. Aí ele é diabético, hipertenso, tem problema do coração e sempre se refere à saúde dele como ruim ou muito ruim. Né? Tem idoso que ele nunca tá bom. Você pergunta, como é que o senhor tá? Ele diz, tô aqui levando essa vida. Tô muito bom, não. E nunca disse que tá bom. Né? Mas é bom ter atenção a ele. E os idosos acamados ou com dificuldade de se locomover até a unidade básica de saúde. Deve ter uma atenção maior, né, e uma frequência maior de visitas a esse idoso. Vamos ao próximo ponto, que é a saúde mental. É fundamental para o bem-estar pessoal, né? Nossa mente tem que estar boa para poder a gente estar bem, né? A saúde mental para o corpo também estar bem. Para os relacionamentos familiares, para o crescimento da comunidade e da sociedade como um todo. Ao contrário disso, a doença mental interage com a pobreza e a falta de recursos de uma forma negativa. Os transtornos dificultam ainda mais o aprendizado dos sujeitos e seu envolvimento em atividades produtivas sociais e econômicas, né? A pobreza e a falta de recurso faz com que a saúde mental decline, caia, tá? Para evitar essa associação de sofrimento psíquico com falta de acesso aos serviços, a estratégia saúde da família, em especial a ação dos agentes comunitários de saúde, tem um papel fundamental, né? Aí o incentivo, né, por parte dos agentes comunitários, mas se a pessoa já está doente, aí acompanhamento com o psicólogo. E a gente fala aqui de doenças de saúde mental, tem gente que entra em estado de depressão, né? Pela falta de condição ou acesso a certas coisas, tá? Não necessariamente aquela depressão profunda, mas a pessoa está sempre desanimada porque sem esperança, tá? Então, o acompanhamento do agente comunitário é fundamental, tem um papel fundamental. Pessoas com deficiência. Bom, na visita às famílias, você deve identificar situações de risco para o desenvolvimento de deficiências, como condições de trabalho, tá? Violência, acidente de trânsito, doenças crônicas como hipertensão, diabetes, hanseníase e outras. E também identificar e descrever os tipos de deficiência encontrados. Essa deficiência é o quê? É física? É mental? Auditiva? Visual? Múltipla? Múltipla, né? Por exemplo, é surdo e mudo e cego. Ele tem múltipla deficiência, tá? Não caminha e não fala, múltipla deficiência, tá? Descrever qual é o tipo de deficiência que você encontrou. Ainda em relação aos deficientes, deve conhecer as condições de vida das pessoas com deficiência, como é a família, né? A atividade de vida diária, a moradia, os benefícios sociais se ele tem, recebe, o transporte, escolaridade, idade, estado de saúde geral, ocupação, se usa bengala, cadeira de rodas, lentes, etc. Tá? Então, conheça as condições de vida dessas pessoas com deficiência. Identificar se é totalmente dependente, né? Ou se precisa de auxílio. Então, tem pessoas que são deficientes, mas ela consegue fazer as coisas por si mesma, não precisa ninguém estar dando. Fazendo, né, na verdade. Identificar a forma de participação das pessoas com deficiência na comunidade. Deficiente deve ser inserido em todas as atividades possíveis. Ele não pode ficar, fulano não vai não porque ele é deficiente. Vai sim, vai sim. Tem ônibus adaptado, tem carro que pode levar, não é? Tem pessoas que têm a boa vontade de carregar para fazer o acesso quando o lugar não tem acesso. Então, ele deve ser incluído, tá? Identificar formas de participação das pessoas, né, com deficiência. Identificar na comunidade movimentos organizados de pessoas com deficiência e lideranças comunitárias, né, suas reivindicações, propostas e atividades. Às vezes, na comunidade tem alguns deficientes e aí se forma um grupo, né, para reivindicar ou para propostas, né, e atividades para essas pessoas. Vamos seguindo. Ainda sobre os deficientes, perceber e orientar para procurar o serviço de saúde, prestando atenção se estão tendo acesso à unidade básica de saúde e se têm oportunidade iguais aos outros, né, usuários em todos os atendimentos e atividades, como a vacinação, consultas, pré-natal, planejamento familiar, puericultura, saúde bucal e outros. O direito, como a gente falou lá no início, né, o SUS, Sistema Único de Saúde, e a saúde é direito de todos, tá? Promover a inclusão social, começando pela família,
estimulando sua participação nas diferentes atividades, valorizando os conhecimentos da família adquiridos pela convivência diária, pelas orientações de outros profissionais, permitindo sua participação e colaboração na comunicação das relações de saúde. A família tem que ser a primeira, né, a promover a inclusão do deficiente. E ela ser incluída, porque às vezes dentro de casa a mãe mesmo deixa de fazer, às vezes, não, ele é deficiente, não, ele é doente, e a mãe não faz, nem a pessoa faz, e a família fica presa, travada a uma coisa que hoje em dia, né, o acesso é só querer, tá? E reivindicar o direito. Aí ele não está indo para a escola não, que ele é deficiente. Sim, o ônibus escolar adaptado que existe para isso. Sim, uma cadeira de rodas que pode ser solicitada ao governo de graça para poder a pessoa... Entendeu? Então você, agente comunitário, se percebe uma situação como essa, você deve ajudar a reivindicar para ele, para aquele deficiente. E, por último, para encerrar a nossa aula de hoje, nós vamos falar aí dos acamados. Aqui a coisa é simples, né? Mas para diminuir o desconforto e a vergonha que as pessoas acamadas muitas vezes sentem, você pode orientar a família sobre alguns cuidados em relação à higiene pessoal, né? Do acamado e do ambiente, né? É, pô, vive acamado, vive no quarto, mas por isso, lençol de cama trocado, banho dado, cheirosinho, bonitinho, cheirosinha que seja a pessoa, né? Tudo muito bem limpinho, porque faz com que a pessoa se sinta bem. A alimentação, procurar mudar a mudança de posição na cama para evitar o aparecimento de escaras, né? As escaras são as feridas que se abrem por muito tempo deitado na mesma posição. A organização dos horários de alimentação e medicação. Organizar horário para medicar, organizar horário para almoçar. Não isolar o acamado. Ele está acamado ali, na hora de almoçar, não dá lá um prato de comida, ele fica se sentindo excluído. Todo mundo come e eu como depois, não é? Alguém pode ir lá e dar o prato de comida, sentar, acompanhar, comer junto, leva o prato um dia, uma das pessoas da casa senta lá e come junto com esse acamado, para ele se sentir, né, acolhido e incluído no ambiente familiar, certo? A agente comunitário orienta essas situações aí também, certo? Muito bem. Bom, próxima aula a gente finaliza o conteúdo, a gente vai falar aí sobre o cadastro, tá? Das pessoas, vai falar sobre algumas fichas e aí a gente, né, encerra o conteúdo, ok? Obrigado pela participação, espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.